Valendo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem com saúde. Vamos dar início às nossas atividades no nosso quarto dia da nossa semana acadêmica da matemática. Nós daremos início hoje com o segundo dia do minicurso sobre álgebras com identidades polinomiais. Esse minicurso, ele foi ministrado e está sendo pela professora Ana Cristina. A gente tem o prazer de recebê-la e dizer para ela sentir à vontade para dar continuidade no minicurso, que está sendo muito proveitoso para nós. O espaço é seu, Ana Cristina. Muito obrigada. Obrigada, Janaíne, mais uma vez. Agradeço aí a presença de todos. Hoje a gente vai finalizar aqui essa segunda parte do minicurso. Vou compartilhar a tela. É claro que a ideia do minicurso é só pincelar e dar o gostinho, né, da PI Teoria para vocês, porque não dá para fazer tudo, né, em 2 horas. Então, a gente vai dar continuidade aqui. E na terça-feira, eu defini o que seria a sequência de codimensões, né, de uma álgebra. Então, na verdade, o que você faz? Você considera o espaço dos polinômios multilineares e você faz o quociente pelo espaço dos polinômios multilineares que são identidades de uma dada álgebra. A ideia é estudar esse espaço quociente, estudar a dimensão de cada um desses espaços, né? Então, a gente tem uma sequência, que é a chamada sequência de codimensões. Essa sequência foi introduzida por Hegel, em 1972, que foi uma alternativa de se procurar um bom comportamento, né, do crescimento das identidades de uma dada álgebra a partir desse invariante numérico, que a gente chama a codimensão da álgebra. Bom, a codimensão na álgebra de matrizes triangulares superiores de ordem 2, né, a UT2, essa álgebra, ela é uma PI álgebra, a gente já sabe, né, e ela tem crescimento exponencial. Exponencial dado por esse valor. E a álgebra de Grassmann, que é aquela nossa álgebra onde os elementos anticomutam, né, tem uma relação de anticomutatividade e é uma álgebra de dimensão infinita, ela tem também crescimento exponencial. São duas álgebras importantíssimas na caracterização do que a gente chama álgebras de crescimento polinomial, que são aquelas onde a enésima codimensão, a codimensão, é limitada por um polinômio, e que, na verdade, a gente tem que a codimensão é dada por um polinômio, né, na variável n. Por exemplo, essa álgebra de matrizes aqui, que é uma subálgebra da álgebra UT3, né, de triangulares superiores 3x3, onde a gente coloca todas as diagonais iguais, é uma álgebra que tem o que a gente chama crescimento quadrático. A codimensão dela é dada por um polinômio de grau 2. Então, a gente chama isso de crescimento quadrático. Eu falei que eu ia dar uma ideia de como é que a gente faz, dar um gostinho do como é que a gente faz para calcular uma codimensão simples como numa álgebra como essa. Quando a gente faz continhas com essas matrizes, essa álgebra aqui é muito interessante porque as continhas são simples de serem feitas, né? A gente vai lá, substitui os elementos no polinômio e rapidamente a gente acha o ideal, o T ideal dessa álgebra. Quer dizer, o T ideal, que é o conjunto de todas as identidades polinomiais satisfeitas pela álgebra N3, é gerado por esses dois polinômios, né? O polinômio comutador de peso 3 e o produto de dois comutadores de peso 2, tá? Então, nós vamos assumir esse fato, e o que a gente quer fazer, para provar que a codimensão é exatamente esse número, é exibir uma base desse espaço, né? Porque o que é a codimensão? É a dimensão desse espaço. Então, eu preciso exibir uma base desse espaço que tem exatamente essa quantidade de elementos. Se eu tiver uma base desse espaço com essa quantidade de elementos, a dimensão é essa, a codimensão da álgebra será dada por esse valor. Bom, agora observa o seguinte, para que eu possa exibir uma base, eu vou considerar polinômios multilineares que são feitos módulo esse quociente. Então, quando eu pego um polinômio multilinear qualquer, eu vejo que módulo quociente, quer dizer, aqui embaixo as coisas morrem, né? As coisas não sobrevivem, a gente está fazendo espaço quociente. Isso significa que esses polinômios não sobrevivem em Pn, módulo esse quociente. Logo, qualquer polinômio em Pn é uma combinação linear de polinômios de que tipo? Você tem variáveis e você tem comutadores, mas os comutadores não podem ser de peso 3 e não podem ser
de produtos de comutadores de qualquer tamanho, porque isso vai morrer no quociente. Então, esse conjunto de polinômios desse tipo já é um conjunto gerador desse espaço quociente. O que a gente faz agora é uma continha de substituição por elementos específicos da álgebra para mostrar que, de fato, esses polinômios são linearmente independentes no quociente. É uma continha simples, eu não vou fazer aqui, mas vocês vão ter acesso a essas continhas todas em breve, no livro que a gente tem, que vai estar disponível para vocês, em algum momento. Eu vou falar isso mais no final. Bom, eu conto os elementos, então, que estão nessa base. Como é que eu conto? Bom, aqui eu tenho um, e aqui eu vou contar esses elementos. Mas observa o seguinte, esses elementos fora do computador estão ordenados. Então, para a gente contar isso daqui, basta eu saber quem está dentro. Ou seja, basta eu calcular n escolhe 2. Dessa forma, a quantidade total dos elementos na base é exatamente n menos 1 sobre 2 mais 1, e eu encontro, então, a codimensão. Então, aqui a gente tem um pouquinho de combinatória. Na verdade, esse aqui foi um exemplo bem simplesinho, mas tem vários exemplos de codimensões que são um pouquinho mais complicadas de se trabalhar, mas eu quis colocar esse exemplo para dar um gostinho de como é que a gente calcula uma codimensão. Então, a gente tem o chamado, o famosíssimo Teorema de Kemmer, que é um carro-chefe no estudo de álgebras, no estudo de codimensões de álgebras, né? Que é o nosso objeto de interesse aqui. O que eu disse para vocês é que eu ia dar uma pincelada também em como é que a gente faz para demonstrar esse teorema, né? Quais são os objetos que a gente precisa entender para a gente chegar numa demonstração simples desse teorema. Esse teorema foi provado em 1979 e ele é um teorema de caracterização. Ele caracteriza variedades de álgebras que tenham a sequência de codimensões limitadas por um polinômio. Lembre que uma variedade de álgebras, uma variedade gerada por uma álgebra A, é a classe de todas as álgebras que satisfazem as identidades satisfeitas pela álgebra A. Então, aqui dentro estão todas as álgebras que satisfazem as identidades satisfeitas pela álgebra A. O que o teorema nos indica é que, para você ter crescimento polinomial das codimensões, ou seja, para que a sua variedade, a enésima codimensão da sua variedade seja limitada polinomialmente, você deve excluir essas álgebras da variedade. O que significa isso? Isso significa que elas estando excluídas, significa que a álgebra A, né, que está na variedade, ela satisfaz alguma entidade que não é satisfeita pela álgebra de Grassmann e satisfaz alguma que não é satisfeita pela UT2. Né? Porque se essas duas estivessem aqui dentro, elas teriam que satisfazer todas as identidades satisfeitas pela álgebra A. Mas elas estão fora. Então, A satisfaz alguma que não é satisfeita pela Grassmann e também alguma que não é satisfeita pela UT2. Ou seja, se eu encontrar uma álgebra A que eu já sei que tem uma identidade e que a Grassmann não satisfaz e tem uma identidade que a UT2 não satisfaz, ela tem crescimento polinomial. Então, isso dá uma caracterização de álgebras desse tipo, ok? Agora, observa o seguinte, tem uma implicação aqui que é imediata, né? Se a sequência de codimensões for limitada polinomialmente, é claro que a álgebra de Grassmann e a álgebra UT2 estão fora da variedade. Essa implicação é imediata, porque a álgebra de Grassmann e a UT2, elas têm crescimento exponencial. Uma álgebra de crescimento exponencial não pode estar numa variedade de uma álgebra de crescimento polinomial, né? A codimensão da álgebra que está dentro da variedade é menor que a codimensão da álgebra geradora da variedade, né? Então, se a Grassmann e a UT2, se a sequência de codimensões é limitada polinomialmente, automaticamente a Grassmann e a UT2 estão fora. O interessante é que basta excluir essas duas para a gente concluir o crescimento polinomial. Tá? Então, vai ser na verdade, essa recíproca que a gente está interessado em provar. Eu queria colocar aqui algumas observações sobre a sequência de codimensões, quer dizer, que são importantes para conseguir gerar novas álgebras de crescimento polinomial, como essa informação. Quando você tiver duas álgebras, duas F-álgebras, né, quaisquer,
A sequência de codimensões da soma direta, ela tem uma limitação pela soma das codimensões das álgebras envolvidas, né? A codimensão de A mais B é menor ou igual à codimensão de A mais a codimensão de B. Por que isso é importante? Porque se você tiver duas álgebras de crescimento polinomial, a soma direta entre elas vai ser de crescimento polinomial também. Opa, pulei de página. Vai ser de crescimento polinomial também, né? A álgebra A tem crescimento polinomial. Então, a sequência de codimensões é cotada por um polinômio. A álgebra B também tem, cotada por um polinômio. Na hora que eu considerar a codimensão da soma direta, vai ser cotada por um polinômio. Então, também vai ter crescimento polinomial. Então, você obtém novas álgebras de crescimento polinomial a partir de álgebras de crescimento polinomial. Ok? Utilizando esse resultado. E não é difícil de provar, mas eu omiti a demonstração aqui porque eu gostaria de dar a explicação do teorema de Campbell. Bom, uma outra informação bastante importante é o seguinte. Aqui, no nosso contexto, a gente está trabalhando com corpos de característica zero. Como eu disse para vocês, algumas vezes o corpo ser algebricamente fechado é uma característica importante do corpo, né? Inclusive, nós mencionamos a questão da classificação das álgebras simples, né, de dimensão finita, sobre corpos algebricamente fechados. São álgebras de matrizes sobre o corpo. E aqui eu coloco uma informação que seria a seguinte: eu posso estar trabalhando com uma PI álgebra sobre um corpo qualquer. Aí eu quero olhar ela sobre... E tem uma extensão desse corpo F, tá? Então, vamos supor, eu estou olhando uma álgebra que é um espaço vetorial real. Uma álgebra que é um espaço vetorial sobre o corpo de característica zero, R. Mas eu tenho uma extensão de R, complexos, tá? Que é um corpo algebricamente fechado. A dimensão dessa álgebra, A, como espaço vetorial, né? A dimensão da álgebra como espaço vetorial e a dimensão da álgebra como lá nos complexos, pode mudar. Mas aqui, na codimensão, a codimensão é a mesma. A codimensão da álgebra vista como espaço vetorial sobre F ou vista como espaço vetorial sobre a extensão é a mesma. A codimensão não se modifica por extensões de corpos. Por que isso é importante? Porque se eu quiser trabalhar com uma álgebra e quiser resultados sobre a sua codimensão, eu já posso considerar automaticamente que o corpo seja algebricamente fechado, porque eu vou lá para cima, eu vou lá para o fecho algébrico da álgebra. Isso vai ser uma informação importante para a demonstração que a gente vai apresentar, ok? Bom, então o que a gente quer provar? A recíproca do teorema de Campbell. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma redução para poder trabalhar com álgebras de dimensão finita, porque observa o seguinte, a minha variedade aqui, ela é gerada por uma álgebra que eu não sei qual é a dimensão da álgebra geradora. Mas vai ser importante que a gente possa considerar álgebras de dimensão finita e a gente vai ver por quê, a importância disso. Primeiramente, lembra do polinômio standard? O que era o polinômio standard? Grau N. A gente pega todas as possíveis maneiras de escrever as variáveis x1 até xn em todas as ordens possíveis, né? x1, x2, x3, xn, x1, x2, x4, x3, xn. A gente vai mudando as ordens todas e o coeficiente do monômio é mais ou menos 1, dependendo da bagunça que você faz, né? Se a bagunça for uma quantidade ímpar de trocas, você tem um sinal menos. Se você tiver uma quantidade par, você tem sinal mais. Lembra disso. A minha afirmação é que a álgebra de Grassmann não satisfaz nenhum polinômio standard. Por quê? Se você assumir que existe um polinômio standard que se anula sob substituições de todos os elementos da álgebra de Grassmann, ele tem que se anular sob substituições desses elementos geradores, né? Os 1 até n. Mas na hora que você faz a substituição, você usa a relação que existe entre esses geradores, lembre que EI EJ é igual a menos EJ EI. Nesse polinômio, depois de substituído pelos elementos, né? O primeiro lá, x1 até xn, vai dar E1, E2, E3 até n. Quando você for para o segundo, que está x2, x1, e depois o resto tudo arrumadinho, o x2, x1 tem sinal menos na frente. Então, vai ficar E2, E1. Mas quando você trocar a posição, vai ficar E1, E2, vai ficar no sinal mais. Então, na verdade, na hora que você faz a substituição, todo mundo vai ficar com sinal mais. Então, na verdade, você vai ter
esse elemento aqui, esse produto, somado n fatorial vezes, que é a quantidade de monômios que aparece aqui. Ou seja, n fatorial vezes esse produto está dando zero. Mas esse produto aqui não é zero. Então, o n tem que ser zero, isso é um absurdo, né? Então, fiz uma demonstração por absurdo que garante que a álgebra de Grassmann não satisfaz nenhuma identidade standard. E a verdade é que, se você, então, tiver uma variedade de álgebras que é gerada por uma álgebra A, que satisfaz um polinômio standard, então a álgebra de Grassmann não pode estar lá dentro. A álgebra de Grassmann não pode pertencer a uma variedade de uma álgebra que satisfaz um polinômio standard, porque a Grassmann não satisfaz. O mais interessante que o Kemmer provou é que vale a recíproca. Ou seja, se você considerar uma álgebra A que satisfaz um polinômio standard, com certeza a álgebra de Grassmann está fora da variedade gerada por ela. Se a álgebra de Grassmann estiver fora de uma variedade gerada por uma álgebra A, então, com certeza, essa álgebra A satisfaz um polinômio standard. Entende? Então, vale um se somente se aqui. A satisfaz um polinômio standard, se somente se a variedade gerada por ela não contém a álgebra de Grassmann. Isso é bem legal, por quê? Porque a gente vai ver que no nosso teorema de Kemmer principal, a gente excluiu a álgebra de Grassmann, né? Então, a gente já tem uma informação importante. Uma segunda observação, que na verdade também vai gerar um teorema de Kemmer, é que a gente já sabe também, e a gente explicou aqui na primeira aula, que se você tiver uma álgebra de dimensão finita, então essa álgebra satisfaz um polinômio standard. Né? Se ela tem dimensão D, ela satisfaz o standard D mais 1. Né? Satisfaz. A recíproca também é verdadeira. Em que sentido? Provado por Kemmer. Se você considerar uma variedade de álgebra gerada por uma álgebra de dimensão finita, né? E ela é gerada por uma dimensão finita, então essa variedade satisfaz uma identidade standard. A variedade satisfazer a identidade significa que todas as álgebras da variedade satisfazem a identidade, né? E se você tiver uma variedade onde a álgebra geradora satisfaz a identidade standard, então ela tem dimensão finita. Vale um se somente se. O que isso tem a ver com o teorema anterior, né? Que eu citei, de Kemmer? Na verdade, esse é um teorema só, que eu botei em duas partes. É um teorema que tem 3 afirmações equivalentes. Considera uma variedade de álgebras. Ela é gerada por uma álgebra de dimensão finita, então ela satisfaz um polinômio standard. Se ela satisfaz um polinômio standard, então a Grassmann está fora. Se a Grassmann está fora, então ela é gerada por uma álgebra de dimensão finita. Eu juntei os dois anteriores e virou se somente se, todos entre eles. Ou seja, toda vez que você excluir a álgebra de Grassmann, a sua variedade automaticamente pode ser considerada como uma variedade de uma álgebra gerada por uma variedade gerada por uma álgebra de dimensão finita. Olha que coisa boa, eu reduzi o meu problema, que estava lá no mundo geral, para um lugar bem mais confortável. Trabalhar com dimensão finita é bem melhor do que trabalhar no mundo mais geral. Então, esse é o corolário, né? Se você considerar uma álgebra que tem crescimento polinomial, né? Ou seja, a sequência de codimensões é limitada por um polinômio, automaticamente você já pode dizer que a variedade gerada por ela é gerada por uma álgebra de dimensão finita. Por quê? Se a álgebra tem crescimento polinomial, a Grassmann não pode pertencer à variedade gerada por ela. Porque se ela tem crescimento polinomial, Grassmann tem exponencial, não está lá dentro. Né? Então, se a Grassmann não está lá dentro, por essas equivalências, eu tenho que a variedade gerada por A pode ser considerada como uma variedade de uma álgebra gerada por B. Né? Quer dizer, tem uma álgebra QPI equivalente a A, que tem dimensão finita. Ok? Tudo bem aí, gente? Por que a dimensão finita é tão importante aqui para a nossa demonstração do teorema? Olha, eu vou falar com vocês sobre uma decomposição importante que uma álgebra de dimensão finita tem, como soma direta de espaços vetoriais, que é a chamada decomposição de Weber-von-Maltzev. Como que se dá dessa decomposição? Eu considero uma álgebra de dimensão finita, um espaço vetorial de dimensão finita, ok? Então, uma álgebra tem um produto, e com esse produto ela é um anel.
podemos falar dos ideais desse anel. O ideal importante de um anel, aqui no caso, é o ideal de Jacobson, do anel A. Que, no caso em que a álgebra tem dimensão finita, é o maior ideal nilpotente de A. Quer dizer, toda vez que eu considerar uma álgebra de dimensão finita, eu considero o maior ideal nilpotente dessa álgebra, dentre todos os nilpotentes, qual é o maior? Maior no sentido de que todos os outros estão dentro dele. Tá? Esse é o sentido do maior aqui. Contém todos os outros ideais nilpotentes. Esse é o chamado ideal de Jacobson da álgebra. Bom, quer ser nilpotente, gente, significa que o produto de quaisquer uma quantidade fixa de elementos, né? Por exemplo, existe um K aqui, onde o produto de K elementos quaisquer dentro desse ideal dá zero. Então, isso é ser um ideal nilpotente, ok? E o radical de Jacobson é assim, é o maior ideal nilpotente da álgebra A. O que é a decomposição de Weber-Maltsev? É escrever essa álgebra como uma soma direta, esse pontinho que significa soma direta de espaços vetoriais. Então, isso aqui é um espaço vetorial, isso aqui é uma soma de espaços vetoriais. Mas cada uma dessas álgebrazinhas que estão aparecendo aqui, na verdade, nessa soma direta, são subálgebras simples de A. Cada uma dessas AIs é uma subálgebra simples, ou seja, como anel é um anel simples, elas não contêm ideais não triviais, cada uma delas. E aqui está o radical de Jacobson. Então, eu separo uma parte, que a gente chama de semisimples, que é uma soma direta de simples, mais o radical de Jacobson. Toda a parte nilpotente está aqui da álgebra, e aqui está uma soma de simples. Por que essa decomposição vai ser importante para a gente? Eu coloquei um exemplinho aqui, por exemplo, para vocês visualizarem o que acontece no caso das matrizes triangulares superiores de ordem 2, né, que pode ser generalizada aqui para N por N. Você pega o T2, zero abaixo da diagonal. Como é que é a decomposição de Weber-Maltsev dessa álgebra? É uma soma de duas simples aqui, são duas álgebras simples, e aqui é o radical. É o cara que, esse cara multiplicado por ele mesmo já dá zero, né? Qualquer cara daqui multiplicado por ele mesmo já dá zero. Ou seja, o radical de Jacobson aqui tem índice de nilpotência 2, que a gente chama, que é esse casinho que está aparecendo aqui. E aqui a gente tem as simples. As simples aqui, observa o seguinte, na verdade, isso aqui é nada mais, nada menos que o corpo, né? Isso aqui é F, isso aqui é F. Né? É isomorfo, tá? Como álgebra. Mas você pode fazer essa decomposição para qualquer álgebra de dimensão finita. Se fosse N por N, ia acontecer aqui ia dar N álgebrazinhas simples aqui, mais o radical de Jacobson, que seria simplesmente, o radical de Jacobson de N por N seria as matrizes triangulares superiores com diagonal nula. Esse aqui vai ser o radical de Jacobson da álgebra de matrizes UTN, né? Triangulares superiores N por N. Aí sim, aí vem o teorema que mata todos os problemas que a gente tem para provar o teorema de Kemmer, que é um teorema de Dion, Bruno e Zaitsev, de 1998, que diz o seguinte: considera uma álgebra de dimensão finita. Agora, aqui entrou o detalhe do corpo ser algebricamente fechado, gente. Tá? A característica zero a gente tinha desde o começo. Então, eu coloquei aqui essa hipótese porque ela é fundamental para a demonstração do teorema. Tá? A é uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado de característica zero, e essa aqui é uma decomposição de Weber-Maltsev de A. Tá? Então, ser uma decomposição de Weber-Maltsev de A, que é o radical de Jacobson, cada uma desses AIs aqui são álgebras simples. A1 até a N são álgebras simples, pela decomposição. Como são álgebras simples sobre um corpo algebricamente fechado, cada uma desses pedacinhos que estão aqui são matrizes sobre o corpo. Né? A gente falou, álgebras simples de dimensão finita são matrizes sobre o corpo quando ele é algebricamente fechado. Então, considera essa decomposição. Esse teorema, ele também caracteriza álgebras de crescimento polinomial. Quando é que essa álgebra vai ter crescimento polinomial das codimensões? Somente se cada um desses daqui, ou seja, essas matrizinhas que apareciam aqui, não são matrizes completas, são matrizes que são de dimensão 1, ou seja, é o corpo todo. M1F é o corpo,
exatamente o corpo. E, além disso, esses produtinhos têm que ser todos zero. Aí, J, a J é zero. Pega um elemento daqui, multiplique por um elemento daqui, multiplique por um elemento daqui, dá zero. Então, se isso aqui acontecer, a sua álgebra tem crescimento polinomial. Agora, observa o seguinte, esse teorema de Jambrun-Zaitsev é de 1998. O teorema de Kemmer é de 1979. Esse teorema de Jambrun-Zaitsev, de 1998, foi provado independente do teorema de Kemmer. Nós podemos usar o teorema de Jambrun-Zaitsev para provar o teorema de Kemmer, que é exatamente isso que a gente faz. É nesse sentido que, quando eu fiz o anúncio do minicurso, eu falei assim, eu vou dar uma demonstração usando linguagem moderna do teorema de Kemmer. A demonstração que a gente faz aqui não é a demonstração original de Kemmer. É uma demonstração adaptada com uma linguagem recente da PI-teoria, que foi dada por Jambrun-Zaitsev. Ok? Então, nós vamos usar isso. Ou seja, como é que eu vou provar que a minha recíproca do teorema de Kemmer? Eu vou provar que, ao excluir a álgebra de Grassmann e a álgebra T2, eu estou nessas condições. Eu estou sob essas hipóteses, nessas condições, e vou concluir que a álgebra tem crescimento polinomial. Ok? Aí eu coloquei uma primeira observação. Se você tiver, o que vai acontecer com a álgebra no T2? Se você tiver uma álgebra de dimensão finita, sobre um corpo algebricamente fechado, de característica zero, e considera a sua decomposição de Weber-Maltsev, é aquilo que eu estava comentando com vocês. Cada uma dessas daqui são matrizes sobre o corpo, porque são álgebras simples de dimensão finita. Então, essa é uma matriz, cada uma dessas é uma matriz. Mas essas matrizes, elas são, né, isomorficamente, subálgebras da álgebra A. Cada I dessa está dentro da A. É como se a matriz estivesse dentro da álgebra A. Porém, observa o seguinte, se algum desses Nzinhos aqui for maior do que 1, né, se eu tiver um M2 aqui, um M3 aqui, eu coloco o T2 lá dentro. Como é que é colocar o T2? É para cada matriz triangular superior a 2 por 2, eu obtenho uma matriz aqui de qualquer tamanho, eu jogo ela lá dentro, completando com zeros aqui, nas colunas e nas linhas. Essa coisa está aqui dentro. Então, esse sinalzinho aqui significa o seguinte, olha, eu faço uma imersão da UT2 nas matrizes N por N, e como as matrizes N por N são exatamente a minha álgebra A, na verdade, eu estou colocando a UT2 dentro da AI. Mas a AI está dentro de A. Então, sempre que o N for maior do que 1, nessa soma daqui, na verdade, eu obtenho dentro da álgebra A uma UT2. Uma coisa, essa coisa do isomorfismo, né? Essa coisa importante, né? Então, a UT2 vai pertencer à variedade, se algum desses N's for estritamente maior do que 1. Isso vai ser uma informação importante. Então, com isso, observa o seguinte. Se você considerar, nas hipóteses do teorema de Jambrun e Zaitsev, né, a álgebra de dimensão finita, sobre o corpo algebricamente fechado de característica zero, a decomposição de Weber-Maltsev, e a UT2 estiver fora da variedade, o que vai acontecer? Exatamente isso que eu falei, né? A gente não pode ter nenhuma matriz aqui. A gente tem que ter todas elas como sendo o corpo. Esses N não podem ser estritamente maior do que 1. Todos os Nzinhos aqui são 1, ou seja, cada uma dessas álgebrazinhas simples aqui, no fundo, são isomorfas da F. Então, já viu como é que aconteceu? Quando eu tiro a UT2 de uma variedade, de uma álgebra sobre essas condições aqui do teorema, automaticamente eu obtenho essa informação, que é bastante importante. A segunda informação, para a gente concluir o que a gente gostaria, é que mesmas hipóteses, tá? A álgebra de dimensão finita, um corpo algebricamente fechado de característica zero, a decomposição de Weber-Maltsev. Quando eu excluir a UT2, eu vou obter que todos esses produtinhos aqui já são zero. De AI por J por AI.
Isso resolve todo o problema que a gente quer, porque a gente volta no nosso teorema inicial e resolve a demonstração. Deixa eu só dar uma ideiazinha do que acontece aqui. Para provar isso, eu vou fazer pela contrapositiva, ou seja, eu vou supor que existe algum produto que não é zero, tá? E vou provar que a UT2 está lá dentro. Suponha que exista algum produto que não seja zero, ou seja, tem um elementinho daqui, vezes um elementinho daqui, vezes um elementinho daqui, que não é zero. Um A1, um A e um A2. Esse elementinho A aqui é um elementinho dessa álgebra. Essas álgebras aqui, eu vou considerar, elas são álgebras que têm uma unidade, um elemento que multiplicado por todo mundo dá o cara, volta no cara, né? São álgebras unitárias. Então, na verdade, dizer que isso aqui é diferente de zero é dizer que a unidade de AI vezes esse elementinho aqui do J vezes a unidade do AJ, isso tem que ser diferente de zero. Porque se isso aqui fosse zero, todo mundo ia ser zero, né? Eu multiplicava de a esquerda e a direita e resolvi. Mas esse produtinho aqui é diferente de zero. Aí eu tomo exatamente esses produtinhos, gente. Esses são elementos todos da álgebra. Eu estou dentro da álgebra, tá? Estou totalmente dentro da álgebra. E considero o espaço vetorial gerado por esses elementinhos. O 1, o 2, o que está aí dentro de AI, o que está dentro de AJ e o que está dentro de J, né? Porque isso aqui vai cair dentro de J, porque J é o ideal. Então, eu tenho 1, 2, 3 elementos que geram uma subálgebra, esses todos estão dentro de A, então esse espaço vetorial eu faço produtinhos aqui, caio dentro de A. Essa álgebra tem dimensão 3, e eu faço uma associação entre ela e o T2. O T2 também é uma álgebra de dimensão 3. Com base um 1, E2, 2 e E1, 2. Então, eu levo esse elemento aqui no E1, levo esse elemento no E2, 2, levo esse elemento no E1, 2. Isso vai me dar um isomorfismo de álgebras. O que significa isso? Eu tenho uma bijeção que preserva as operações de adição e multiplicação de cada um dos conjuntos, que é um isomorfismo de álgebras, que é um isomorfismo de espaços vetoriais que preserva multiplicação. No fundo é isso, né? Isomorfismo de espaços vetoriais vocês conhecem bem. Em álgebras, você tem que preservar a multiplicação também. O que eu mostrei com isso? A B é isomorfa a UT2. Se a B é uma subálgebra de a B está na variedade gerada por A. Mas se a UT2 é isomorfa a B, a UT2 também está. Elas são isomorfas, então essa é essencialmente a mesma. Está lá dentro. Então, eu provei o teorema, o lema, fazendo pela contrapositiva, né? Se não for zero, o T2 está fora. Se não for zero, o T2 está dentro. Né? Então, o T2 está fora, todos os produtinhos são zero. Vocês viram o que eu fiz? Então, a UT2 estando fora, resolve os problemas. Agora, nosso teorema é geral. No nosso teorema de Kemmer, a gente começou com uma álgebra qualquer, de qualquer dimensão do mundo, e tirou a Grasma e tirou a UT2 da variedade. Foi isso que a gente fez. Vê aqui a variedade gerada por uma álgebra A. A UT2 está fora e a Grasma está fora. As duas estão fora. Eu quero provar um resultado que é sobre as codimensões. Eu quero concluir que as codimensões da álgebra geradora, ou codimensão da variedade, é uma codimensão polinomial. Como o resultado é sobre codimensões, eu posso assumir o corpo algebricamente fechado. Olha que coisa boa. Porque a codimensão não muda se eu fizer a extensão do corpo. Se eu passar lá para o fecho algébrico do meu corpo base, eu vou lá para cima, eu saio dos reais, vou para os complexos, eu continuo com a mesma codimensão. Então, eu vou assumir o corpo algebricamente fechado. Como a Grassmann está fora, a gente teve aquele lema lá, né, de Kemmer, que falou que eu posso assumir que a álgebra tem dimensão finita, né? A Grassmann está fora, a variedade é gerada por uma álgebra de dimensão finita. Então, agora eu estou nas hipóteses daquele teorema de Ambrun-Zaitsev. Quer dizer, eu tenho uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado. Então, se eu tenho uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado, eu posso considerar a decomposição de Wedemann-Maltsev dessa álgebra. Como a UT2 está fora,
vou, eu uso os 2 lemas anteriores. Os 2 lemas anteriores me garantem. Todos esses produtinhos são zeros e me garante que cada uma dessas álgebrazinhas aqui são isomorfas ao corpo. Todo mundo é isomorfo ao corpo. Ou seja, eu estou exatamente nas condições do teorema de Giambruno-Zeitzer, o que me garante que a variedade tem crescimento polinomial das codimensões. Então, é claro que aqui a gente tem um monte de coisas que a gente omitiu, né? Só para a gente entender que o teorema de Kemmer, que é um teorema importantíssimo, foi feito de uma outra maneira e que aqui a gente dá uma nova roupagem, uma nova linguagem da P-teoria. Como consequências desse teorema, a gente tem o seguinte: se a gente considerar qualquer variedade dentro da variedade gerada pela álgebra de Grassmann, ou também dentro da variedade gerada pela álgebra T2, que seja própria, qual que é o sentido? É uma subvariedade que está propriamente contida nessa variedade. Pega o U, uma subvariedade daqui que está propriamente contida. Está contida, mas não é ela, né? Então, ela vai ter automaticamente crescimento polinomial. Essas duas têm crescimento exponencial e qualquer coisa dentro delas que não seja ela, né, sejam elas, tem crescimento polinomial. Você abaixa lá para baixo a codimensão. Por quê? Porque se você pegar uma variedade gerada por uma álgebra A, que está propriamente contida na variedade gerada pela álgebra T2, a UT2 está fora dela, porque se elas não são iguais, a UT2 não pode estar aqui, porque se a UT2 estivesse aqui, ela seria igual. A UT2 está fora. Mas essa está dentro dessa. E a gente já sabe que a Grassmann não está na UT2. A UT2 satisfaz uma identidade que a Grassmann não satisfaz. A UT2 satisfaz o produto de 2 computadores e a Grassmann não satisfaz. Então, se a Grassmann não está aqui, ela não pode estar aqui, porque se ela estivesse aqui, ela estaria aqui, né? Que essas estão contidas uma na outra. Então, a gente viu o seguinte, olha, se eu considerar uma variedade qualquer própria da variedade gerada por UT2, a UT2 está fora dela e a Grassmann está fora dela. Uai, mas se a Grassmann e a UT2 estão fora, ela tem crescimento polinomial. O mesmo raciocínio vai valer para variedades geradas, subvariedades próprias da álgebra de Grassmann, né? Quer dizer, a variedade, né, gerada pela Grassmann e a variedade gerada pela UT2 são chamadas variedades de crescimento quase polinomial, tá? O que acontece ser de crescimento quase polinomial? As álgebras geradoras têm crescimento exponencial, mas quem está aqui dentro, propriamente, tem crescimento polinomial, cai completamente. Então, isso daí, e elas são as únicas, né? Isso classifica essas duas álgebras como as únicas álgebras geradoras de variedades de crescimento quase polinomial das codimensões. Isso aí é uma coisa bem interessante. Tem outras consequências que eu não chamei a atenção aqui, mas vocês depois podem estudar, são bem interessantes. E eu coloquei aqui algumas informações que são as seguintes. A gente finalizou a demonstração do Teorema de Kemmer, que foi um carro-chefe fundamental e que expandiu muito, muito, muito o estudo de álgebras com identidades polinomiais a partir do comportamento assintótico da sequência de codimensões da variedade. Quer dizer, você tem classificações de acordo com essa sequência de codimensões. A codimensão é linear, como é que é a álgebra? A codimensão é quadrática, como é que é a álgebra? Então, assim, você tem classificações de variedades de acordo com a sua codimensão, principalmente nos casos de codimensão polinomial, né, que são os casos mais estudados. E também, como consequência do Teorema de Kemmer, só existe 2 tipos de codimensão, ou é exponencial ou é polinomial, não tem crescimento intermediário, uma coisa louca lá de n elevado a log n, essas coisas doidas não existem. Ou ela é exponencial, é uma constante elevada a n, ou ela é polinomial, é um polinômio. Não tem codimensões loucas, ok? Bom, por que eu estou falando isso? Porque depois disso, esse Teorema de Kemmer foi de 1979, eu apresentei uma demonstração com uma linguagem recente, de 98. A partir daí, começamos a nos interessar
a estender esse teorema para outras classes de álgebras associativas. Eu estou falando do mundo associativo porque também existem extensões para mundos não associativos, tá? E essas estruturas adicionais é informação a mais que você coloca dentro da álgebra. Então, por exemplo, o teorema de Kemmer ele foi estendido para classes de álgebras com involução. Uma involução, né? É você considerar um exemplo que eu vou dar, uma involução em álgebra de matrizes é a transposta. O que você faz? A transposta do produto AB é B transposto A transposto. Você troca, né, a ordem. Então, é o que a gente chama um anti-automorfismo. Então, para álgebras com involução, Gianbruno e Michenko, em 2001, estenderam o teorema de Kemmer, classificando todas as variedades de álgebras com evolução de crescimento quase polinomial. Também, em 2001, junto com o Zaitsev, o Gianbruno e Michenko, foram trabalhar com álgebras com Z2 graduação. Quer dizer, Z2 graduação, gente, é nada mais, nada menos decompor a álgebra em uma soma direta de dois espaços vetoriais com informações importantes. Eles também estenderam o teorema de Kemmer para essa classe de álgebras. E nós, né, eu junto com o professor Gianbruno e o Rafael dos Santos, meu colega da UFMG, fizemos um trabalho em 2016 sobre álgebras que estão com as duas condições juntas, que é, ela tem uma Z2 graduação, quer dizer, ela tem uma decomposição em espaços vetoriais, de dois espaços vetoriais, e tem uma involução, e a involução preserva a graduação. Nós também classificamos todas as variedades de álgebras com Z2 graduação e involução graduada, no caso, para essas variedades de crescimento quase polinomial. E agora, recentemente, o artigo acabou de sair, junto com a nossa aluna de doutorado, né, Lorena Oliveira, eu, junto com o Rafael dos Santos, fizemos a classificação das álgebras com G graduação. Então, no lugar de ter Z2 graduação, a gente pegou um grupo abeliano qualquer e fez a decomposição da álgebra como soma direta desses de espaços vetoriais indexados pelos elementos do grupo. Nós pegamos um grupo abeliano finito e provamos, classificamos as variedades de álgebras com crescimento quase polinomial nessa situação, desde que ela tenha uma G graduação com evolução graduada também, tá? Eu queria fazer a propaganda, né, para quem estiver encantado pela área. Eu espero que realmente a gente tenha a oportunidade de falar mais sobre isso. Aqui está o meu contato. E gostaria de falar mais, só deixar mais um detalhe, que é o nosso livro, né? Nós escrevemos esse livro para o colóquio, para o minicurso que nós demos no colóquio brasileiro de matemática, né, que foi agora em agosto, início de agosto. Alguns acredito que estavam lá e assistiram. E esse livro eu li bem completo. Na verdade, esse livro, a ideia dele foi introduzir realmente a PI-teoria nesse contexto de álgebras com crescimento polinomial, crescimento exponencial, foco é a sequência de codimensões. Nós colocamos vários resultados recentes dos artigos que temos publicado nos últimos anos, e esse livro vai estar, segundo a Carolina Araújo, do IMPA, vai estar disponível na página do IMPA, provavelmente a partir de janeiro. Então, aproveitem, porque acho que eles vão deixar pouco tempo lá e depois vai começar a ser vendido pela Amazon. Então, é um livro bem completo e, mesmo para quem não está interessado em PI-teoria, eu faço propaganda do capítulo 1 e do capítulo 2, que eles são básicos para quem quer estudar álgebra básica, tá? Álgebra, anéis e grupos. Então, isso aqui tem para quem quer fazer o primeiros cursos de álgebra, se interessar e depois ir para o mestrado e se tiver uma base um pouquinho maior, esses 2 capítulos, que já são mais de 100 páginas, eles são bem interessantes. Não precisa estudar PI. Depois vai para PI, vai lá, faz PI. Mas o importante é que a gente ficou bem feliz com a redação desse livro, né? Foi uma realização nossa e a gente quer fazer propaganda dele, aproveitar o momento. Obrigada, gente. Nós agradecemos, Ana. Eu ajudo propaganda, o livro realmente é muito bom, eu tenho ele, né? Foi do colóquio, muito bom. Sou suspeito para da área, mas foi tudo muito, muito legal, né? A PI Álgebra, ela é muito bonita em si. Queria abrir espaço, né, para dúvidas, comentários, se alguém tiver.
enquanto o pessoal se manifesta, eu tenho uma dúvida, Ana. No Teorema de Giambruno, você lá, você falou que vocês trabalham com corte de característica zero no geral, né? Que é o ambiente mais confortável para vocês trabalharem, na estrutura. Mas no Teorema de Giambruno, a gente consegue colocar um corte de característica P ou só é válido para característica zero? Então, é porque ele depende da decomposição de Wiedemann-Maltsev, né? Então, nessa classificação. Então, nessa decomposição de Wiedemann-Maltsev, você tem que levar em consideração essa estrutura das matrizes, né? As matrizes sobre um corpo algebricamente fechado e tal. Então, e o que vai acontecer? Você, estando em característica prima, você perde essas informações. Então, né, eu acho que ele, como o ponto que a gente está utilizando para fazer a demonstração, acho que vai acabar atrapalhando um pouco, mas eu vou confessar para você, eu não sei exatamente como é que é a demonstração original de Kemmer, que é uma coisa que... Kemmer é dificílimo de entender, tá? O pessoal... A teoria de Kemmer, assim, ela sempre foi muito contestada pela dificuldade de entender a linguagem que ele faz. É bastante difícil entender os artigos de Kemmer. Né? A gente tem algebristas aqui no Brasil que foram orientados por ele, lá em Brasília, a Irina Sviridova foi aluna de doutorado dele, e ela também escreve coisas muito rebuscadas, difíceis de entender, porque a linguagem dele é pesada. Então, eu nunca procurei o artigo do Kemmer para procurar uma demonstração, porque um pouco de medo, né? Entendi. E outra dúvida que eu tenho é no primeiro corolário. Você pode voltar lá rapidinho, por favor? No primeiro que você apresentou. Eu não lembro a página certinha dele, que eu esqueço as coisas rapidinho. Tá mais pra trás. É que eu tirei meu som aqui e fiquei falando sozinho. Ah, tá. É o primeiro, é antes desse. Ele vem depois. Então, fiz a demonstração. Aqui, a recíproca ficou em uma página, porque a gente fez tudo antes, né? Comentou. Uhum. Aí depois tem o primeiro corolário, que é uma subvariedade própria, sempre tem crescimento polinomial. Isso. A volta é válida desse corolário? Como assim? Se você tiver uma variedade onde toda subvariedade tem crescimento polinomial, aí eu não entendo, como é que seria a volta? Peraí, deixa eu entender o que você está falando. Assim, que se U ele tem crescimento polinomial, então ela é uma subvariedade própria dentro da Grasmo da UT2? Uhum. Não é verdade. Não é verdade, Existem álgebras de crescimento polinomial que não estão dentro da variedade gerada pela álgebra de Grassmann e da variedade da álgebra UT2. Nos resultados de classificação, aproveitar para fazer propaganda, né? Quando você tem crescimento quadrático, por exemplo, isso é verdade. A única álgebra de crescimento quadrático, a única álgebra que eu estou dizendo assim, vou voltar aqui lá na nossa álgebra inicial, que é essa daqui. Essa N3, o crescimento dela é esse, é o crescimento quadrático, tá? N é o quadrático. Ela tem crescimento polinomial, né? E ela tá dentro da Grassmann e está dentro da UT2, né? Porque está dentro das duas. E não tem outra de crescimento quadrático. Tem outra, mas é PI equivalente a ela, tem o mesmo ideal que ela. E no caso cúbico também. No caso cúbico, a gente tem uma extensão dessa daqui, que é a N4. A N4 é assim, é 4 por 4, tudo igual aqui. Aqui é livre na primeira linha, depois começa a ficar tudo igual a partir da segunda linha, vai descendo. Então, para quadrático e cúbico, isso é verdade que você falou, mas para 4 não é. Existem álgebras de crescimento onde a codimensão é N a quarta, blá, 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 que não está dentro da Grassmann e não está dentro da UT2. Entendeu? A variedade era isso que você entendi. Então, a gente restringe aí a certos casos que a volta é agora eu entendi só a recíproca. Se tiver crescimento polinomial, tem... Não. Entendi.
Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Bom, deixa eu ver. O Heitor tem uma pergunta que é se a contrapositiva desse corolário é válida. Então, deixa eu voltar, peraí. O que é? O Heitor perguntou o seguinte: a contrapositiva desse corolário é válida? Bom, se o corolário é válido, a contrapositiva também é, né? Uma afirmação é verdadeira somente se a contrapositiva é. Não entendi. Contrapositiva, não é outra pergunta, não? Acho que não ficou claro. Para ele responder. Porque fica estranho. Eu queria entender qual que é a pergunta, na verdade. O corolário diz, se ela for uma subvariedade própria da variedade gerada pela graça, ou da UT2, então ela tem crescimento polinomial. Então, se ela tiver crescimento exponencial, então ela não pode ser uma subvariedade própria de nenhuma das duas. Por quê? Ele disse, deixa eu ver. Entendi. Eu tô sem óculos. Entendi, me equivoquei aqui. Obrigada, desculpe. Não, então, acho que talvez seja outra coisa. Aqui, realmente, o que a gente provou, quer dizer, que o teorema de Kemmer diz, no final das contas, é que a Grassmann e a UT2 são as únicas que vão gerar variedades de crescimento exponencial para as quais vai acontecer essa situação, né? Dentro delas, propriamente, só tem polinomial. Aí elas são as únicas, nesse sentido. Elas são as únicas de crescimento quase polinomial. Esse quase é porque elas gostariam de ter crescimento polinomial, mas não tem. Ok? Obrigada pelo comentário, Heitor, pela dúvida, né? Então, acho que não tem mais nenhuma. Até então, era só a dúvida do Heitor mesmo. A gente gostaria de te agradecer, né, Cristina, por ter tirado um tempo, por ter se dedicado, trabalhado nisso, trazer para a gente um pouquinho dessa área, que ela é muito bonita. Também para pessoas que não conheciam, né, que puderam conhecer, talvez se interessar pela área. A gente espera que nos próximos anos nós possamos encontrar pessoalmente numa SEMAT, que tudo esteja normal, tudo esteja bem. A gente admira muito o seu trabalho e a gente fica lisonjeada de ter sua presença aqui conosco, nessa SEMAT. Eu agradeço demais, gente. Eu gostei muito, sabe? Eu assisti algumas coisas depois, eu não assisti lá na hora, mas hoje e ontem eu já fucei lá nos vídeos. Depois vocês vão colocar o vídeo, né? Vamos sim. Vai explicar tudo. E eu achei bem interessante e foi uma programação muito boa que vocês conseguiram fazer. E eu acho bem importante esse tipo de evento, porque mistura bastante informação. Então, eu acho que esse curso aqui, eu estou vendo, tinha muita gente, 40 pessoas, eu fiquei surpresa, e eu fico contente com isso. Eu espero que gerem frutos aí de colaborações. Tá bom? Muito obrigada. Foi bom demais ficar com vocês. Nós agradecemos, Ana. Agradeço aí o Rafael. Obrigado, Ana. A gente agradece mesmo toda a comissão. Não é da área, mas está aí aprendendo. Obrigada, gente. Que isso. Só queria convidar a todos para a próxima palestra, que vai começar agora às 5 horas, da Glaucia e do Emanuel Lima, né, intitulada Ações Afirmativas na Educação, Relações Étnico-Raciais, Diversidades e Gênero para uma Educação Democrática. Eu gostaria de pedir, antes de encerrar, só para deixar registrado esse momento, né? Essa semana, quem puder ligar a câmera para a gente tirar um print. Podemos. Espera aí. Rafael, você tira o print para a gente, por favor? Tiro. Vou tentar pegar o maior número de pessoas possíveis no print. Tá bom. Mas eu tiro. Peraí, deixa eu só abrir aqui meu ferramenta. O pessoal que abrir a câmera. Tem muita gente. Quem puder, né? Vamos lá. Esperar um tempinho, né? Arrumar o cabelo. Esse remodo, gente, eu vou sentir muita falta quando tá presencial. É de pijama durante as aulas. Aí, a Luísa, o Felipe já abriu. Vamos lá. Cadê o resto? Essa aí não, gente. A Maria Eduarda abriu. A Duda, mais um pouquinho. A gente tem um tempinho ainda. Antes de começar a próxima.
Na hora que for tirar, você avisa, viu, Rafael? Para dar um sorriso. Não, tô esperando ver se mais gente vai abrir. pelo amor Vamos de lá, Deus. gente. Ó, o Luiz abriu. Vamos lá. Aí, ó, o Júnior abriu. Vamos lá, gente. Vamos Oi, lá. Luiz Felipe. Olá, tudo bem? Aí, ó. Vamos lá. Então, lá, gente, ó. No 13, então, gente. Ó, lá. 1, 2. Daí fica segurando um pouquinho, que demora um pouco para tirar o print, tá, gente? 1, 3. Acho que foi, gente. Oi. Pegou. Muito obrigada, pessoal. Por fim, gostaria de pedir que abrisse o microfone e desse uma salva de palmas para a Ana Cristina, para esse mini curso incrível que ela deu para nós hoje. Ai, obrigada. Obrigada, viu, gente? Valeu. Muito foi bom obrigada, demais. gente. Nos vemos E mais sucesso para todos. Obrigada. É o meu desejo. Muito obrigada. Vou parar de Tchau. gravar aqui. Tchau. Tchau.